Opa, pessoal, mais um react de hoje. Dessa vez vai ser um pouquinho fake react, porque eu nem acho que eu vou clicar no vídeo. Eu quero simplesmente falar sobre Boku no Hero, né? E eu podia só fazer um vídeo, poderia, só que a minha conduta com Boku no Hero é diferente. Vou falar sobre uma temporada. A questão de eu trazer uma crítica, tal, por exemplo, pro canal principal, eu não faria isso, porque se eu quisesse fazer isso, ou ficaria ruim, igual foi o vídeo de Ruby, ou eu teria que reassistir tudo. E, putz grila, né? Calma, nem se eu quisesse. Então trazer aqui pro canal em formato de react o que eu gostaria de falar talvez num vídeo, mas eu não sinto confiança, porque aí, né, a gente teria que aprofundar um pouquinho mais. Além de que, quem aqui é um pouquinho mais velho no canal sabe que eu já taquei os hate ferrado em Boku no Hero. Por quê, né? Por quê? Porque assim como qualquer história, o Boku no Hero tem erros, e esses erros me deixavam bravo. Simples. Só que, assim como a obra é uma balança onde os acertos e erros vão sendo colocados, cada acerto e erro tem pesos e medidas diferentes. Então eu posso ter a obra pode ter apenas um erro que jogar essa obra para o ruim, assim como uma obra pode ter 1 milhão de erros bem pequenos, mas tem um acerto tão gigantesco que simplesmente você ignora todos os erros, ou os acertos têm pesos tão grandes que você não vê. Acho que mais me sintetiza a minha experiência com Boku no Hero. Eu vou no mal, bora no mal. Deixa eu ver aqui no mal, por quê? Eu acho, eu não conferi, aquele vídeo do Fallon de Frieira e acho foda. Eu fui criticado, agora todo falo, a minha tava pior de Friere. Só que é porque na minha cabeça, Friere é tipo 9, né? Principalmente. Mas a minha nota não tava 9. Ah, por quê? Porque a nota aqui é simplesmente foda-se. Desculpe. Boku no Hero. Boku no Hero. Vambora. Cadê a primeira temporada? Essa aqui? 13. Boa. Isso, Boku no Hero Academia. 9. É a primeira temporada? É, né? 9, ó. Minha nota, 9. Não vamos pensar muito sobre isso, só aceita. Segunda temporada, 9 também. Legal. Terceira temporada, acho que é uma das minhas favoritas. Acho que é 10. É 10? 10. Essa é a temporada do. É a temporada do muscular. É. E do Anforão versus Alforal. 10. Dedinho, filho. Dedinho. Ainda é a cena mais impactante. De One Piece pra mim como um todo. Aí a gente vai 4. A gente vai 4. 8. Primeira vez que foi 8. Nemilion. Esse gordinho aqui, a expansão do mundo dos heróis profissionais, gostei. Vamos pra quinta. Opa, 7. 7. Tanto que eu nem lembro dessa bodega aqui. É do Battle Royale? É do Battle Royale? Eu acho que é do Battle Royale, não é não? Essa coisinha aqui, acho que é do Battle Royale. Ah, foda-se. Vamos pro sexto. Sexta temporada. Opa, 7 de novo. Foi caindo. Vamos pra sétima temporada. Essa daqui eu lembro. 7 de novo. E agora vamos para a temporada final. 9. 9. Então, basicamente, foi uma obra que eu achei que ia ser tipo uma das obras da minha vida. Eu falei, legal. Obra legal. Constante. E se vocês já me acompanham, sabem que eu prezo muito pela constância. Então, se a obra fosse 99999, eu gostaria mais se fosse esse 10. Ou se a obra fosse 888, 10, 888, cara, tudo bem. Não ter nada em Boku no Hero que fosse parecido com o dedinho do All Might. Tudo bem. Mas 7? E olha que é 7, tá? Sendo bonzinho, que eu acho que se eu pensar direitinho, a temporada 6 eu meto um 6. Se eu pensar direitinho, tá? Se eu pensar direitinho, eu meto um 6. Porque, Lê, é a que a gente entra na principal problemática de Boku no Hero, ao meu ver, pelo menos no anime. No mangá, não me importo. Eu li o mangá depois que, pelo hype que eu tive com a nona temporada, pelo hype que eu tive, não, nona temporada não, quando acabou, eu fui lá ler o mangá, eu tinha parado, cara, vamos lá. E essa nona temporada é a prova disso, a última temporada. É direção. Direção de arte e animação. A animação de Boku no Hero das temporadas principais era muito inconstante. A direção, o ritmo não era legal. O ritmo não era legal. E não importa uma boa história, se ela é contada de maneira ruim, as pessoas talvez não percebam. E as pessoas não percebam que ela é tão boa. Então, mesmo uma história legal, se ela for contada por um gago, você não vai entender, né? Nada contra gago. Então, basicamente, o que acabou acontecendo, os filmes canibalizaram Boku no Hero, eu acho que é, tipo, a crítica mais norme, mais padrão que a gente poderia ter. E a prova disso é que a temporada final é a temporada final, mas essa temporada aqui nem se compara com a terceira. A terceira é 10 mesmo, assim, tipo, foda-se, mas não se compara com a terceira.
mas mesmo assim, ainda é uma puta temporada boa. Tem lá os seus probleminhas no seu começo, até porque essa temporada, ela é boa, só que ela é dependente das temporadas anteriores para se construir, que não são tão legais. Esse é o ponto. Se eu não tivesse gostado tanto do final de Boku no Hero, daria 8 tranquilo, tá? Mas eu gosto muito tematicamente, simbologicamente, tudo de Boku no Hero eu gosto do final. E isso acabou resbalando. Deixa eu botar a porcaria da minha queixa aqui, que pra não ter que repetir muita coisa, pro vídeo não ficar muito gigante, gente. O que acabou acontecendo? Então, basicamente Então, Boku no Hero é simplesmente uma obra muito boa, uma obra muito boa que teve uma adaptação... Não, Boku no Hero não é o anime do martelo, que eu vivo dando esse exemplo aqui. Qual é o anime? O martelo que vai destruir o mundo? Não foi? É Hammer, né? É Hammer? Não. Hammer of Destructor? Hammer. Como é que se escreve? Assim? Isso! Ó! Eu sei falar inglês esse anime aqui. Esse mangá aqui. Mano, o mangá dessa bodega é muito bom, velho. Esse mangá é bom. Esse mangá é bom, tá? Olha, mano, ó, 8.3. Esse mangá é bom. Puta que o pariu, que anime merda. Pra vocês terem noção, o quanto o mangá é bom. Eu tava assistindo isso aqui, sofrendo. Só que eu tava, mano, o texto dessa bodega não é condizente com o que tá sendo apresentado na animação. Por quê? A animação, mas por que então? Porque 5. O meio é importante tanto qual a história. Então, uma história boa, de novo, contada por um gago, vai ser uma história ruim. Então o que aconteceu? Eu tava percebendo, mano, eu acho que a história é boa sim. Só que a animação, o ritmo, tá tão truncado que não me permite ver a história. Isso que aconteceu. Então a gente tá tendo um mangá, nota 8.3, que acho que é maior que a de Boku no Hero, eu acho, pro anime 5. Por quê? Porque a animação tem a benesse, diferente do mangá, de ter animação, de ter som, mas também é uma faca de dois legumes. Vamos pegar o mangá de Boku no Hero. Mangá. Será que tem 8.5? Não, tem 8. Então pra vocês verem um nível das coisas. Caraca, como é que pode 430 capítulos e ainda ficou faltando coisa, velho? Mas não, vamos lá. Vamos lá, nesse ponto aqui geral. Então, o que isso sintetiza? É uma parte significativa das pessoas não gosta de Boku no Hero, não porque a história é ruim, mas porque o anime não passou a história da melhor maneira possível. Esse é o ponto. Mas, Boku no Hero tem problemas. Boku no Hero tem coisas que eu não gosto. E mesmo que eu goste do final, eu não vou passar pano pra esses problemas. Dá pra sintetizar Boku no Hero em vários probleminhas. Então, eu vou sintetizar os problemas de Boku no Hero em 3 problemas principais, tá? 3 problemas principais. Vou no mais caricatural, que é a temática de Boku no Hero. Queremos ou não, do que se trata Boku no Hero? Boku no Hero é sobre a reformulação da percepção de herói e, mais importante, a percepção de herói social. Boku no Hero Boku no Hero sempre foi isso? Não. Tanto que teve lá a mudança lá no começo de essa história de como eu me tornei o maior herói para como nós nos tornamos o maior herói. E isso trair o seu público. Tem um debate de que isso é um erro de tradução que veio para cá. E eu acho mentira. Por quê? Eu vi professores, tradutores falando que não. Então, muito provavelmente, não é erro de tradução. É simplesmente a história, o autor mudou um pouco a composição da história pro final. Mais pro meio e pro final. O único problema é, foda-se, vocês são criança, caralho. Vocês são crianças. Para se a obra não faz o que você quer, você deita no chão e esperneia, porque vocês falam como, entre aspas, essa traição tivesse visto apenas a porcaria da fala do Deku lá na 7ª temporada. Na 7ª? Lá quando ele fala lá que nós nos tornamos maiores. Vocês acham que veio só ali? Vocês são idiotas? Vocês não têm a capacidade de ter múltiplas camadas de interpretação dessa bodega? Não venham com é feita para criança, porque já tá tempo suficiente para você ter amadurecido o suficiente para ter virado um adulto e pelo menos perceber que as coisas podem ter tons. Tô usando a palavra tons e não múltiplas interpretações só pra ficar temáticazinho bonitinho com o que o arco lá do Deku simboliza. Só porque não veio do nada. Não veio do nada. Eu digo facilmente que isso começou a ser desconstruído lá na temporada 4, maturou na temporada 5, e a partir daí até a temporada final, Boku no Hero já se foi sobre quem salva os heróis, né? Daquela piada, quem faz o palhaço rir. Basicamente essa é a estrutura que Boku no Hero se tornou. E não é algo completamente dissonante. Lê, mas Boku no Hero é sobre ciclos. E se tornou então uma obra sobre quebrar ciclos. Não, mas eu gostava de quando Boku no Hero era sobre ciclos. Beleza. Aí você fala que é simplesmente seu gosto pessoal. Não que foi mal feito, nem que foi bem feito. Mas é porque a estrutura da história só funciona em ciclos. E eu falo, a história sempre teve cacife para se sustentar e se sustentou, prova ao final, nessa quebra de ciclos. Claro que
seria melhor se a história sempre fosse sobre essa quebra desse ciclo. Sim, mas pra mim isso não perde o impacto dessa mudança, principalmente quando o autor decidiu mudar um pouco o rumo da sua história. Isso pra mim é positivo. Ah, mas ele mudou só pra dar importância pra todos os personagens. Sim. Ah, mas isso é por causa dos fandom. E daí, tematicamente, vocês falam isso, mas o autor alfineta a fandom faz tempo. Ou um dos porquê você acha da resolução dos romances, né? Então isso de que, o autor tá só com medo da fandom, pra mim é espantalhar demais o autor. A fandom de Boku no Hero tem sim os seus problemas, mas eu, como alguém que tá cagando pra fandom, eu digo, não. Essa história se fez o suficiente para justificar as suas mudanças. Ela se fez o suficiente para justificar os seus fanservices. Ela se fez o suficiente para mudar a sua estrutura e justificar tudo. Eu ainda tenho os meus problemas com essa reta final, sim, mas ainda acho que, para o bem ou para o mal, na balança dos gostos, pendeu para bom nesse ponto. Então, sim, Boku no Hero mudou. E para mim, se você... mas mudou. E não foi do nada. Se você estivesse prestando atenção e não apenas querendo ver um espelho, você teria prestado atenção. Lê, mas mesmo assim eu não gostei. Tá tranquilo. Porque quando o assunto é proposta e quereres, tá de boa. Não tem nenhum problema. Mas se você for, argumentação de, beta, CLT, com todo respeito, vai tomar no meio do teu, porra, puta que o pariu. Eu não vou falar com o animal. Não vou debater com o animal, chega. Ponto número 2. Ritmo de expansão de mundo. Aí não tem como não falar da herói número 1 dos Estados Unidos. Não tem como. Boku no Hero, ele expandiu. O que significa? Ele foi de minha academia para meu mundo de heróis. E isso não foi tão bem feito. Temos duas provas para isso, que é as provas principais, entre aspas, tá, gente? Não tô argumentando tintim por tintim, não. Mas duas provas principais, que é a Major, a doidinha lá do Big Order. Ela é uma prova da expansão não tão bem feita. É um personagem feito para morrer, feito para assumir. E isso é um problema de como você expande. Por quê? A trama macro de Boku no Hero é sobre a sociedade. Sendo que a história funciona muito mais dentro da escola. E isso é um problema muito grande de como Boku no Hero expandiu. Mas não concordo. Fato. Mas a questão é, a escola expandiu para a sociedade. Não, a sociedade expandiu para a escola. Outro exemplo, o que é aquilo de Boku no Hero que eu acho que é excelente, que é quase zero erro? O arco do Endeavor. O que o arco do Endeavor é, se não a complexação do indivíduo e do pessoal? Mas tem o arco do mundo, o arco do Endeavor como figura pública, sim, mas aquilo que faz o arco brilhar é a relação e interpretação da família, tanto que ela se complexaliza lá no arco do Endeavor com a família resfriando o Toya pra ele não morrer. Tá vendo? Pequeno. E adivinha, é o melhor arco. Isso já mostra que a principal característica que mais brilha Boku no Hero é o arco pequeno. Vamos de novo. Toga e Miko. Ela sobe lá, tem a treta lá que nem é filmada e cai. Por quê? Porque é ela se sacrificando para tentar salvar uma vida. Mesmo que aquela, entre aspas, vida, entre aspas, não mereça. Simplesmente pelo senso de dever, de querer salvar alguém. Só pequeno. Já Boku no Hero, já o arco do Deku, só funciona na escola. Ou você não vai mais dizer que o Shigaraki era muito mais imponente quando ele fazia aquelas mãozonas, quando ele não tinha individualidade. Ele estava muito mais imponente, a luta estava muito melhor naquela estratégia. Aí quando a merda vai dar dano escalando, quando vai, oh meu Deus, vai destruir o mundo, você perde característica. Não fica tão legal. Tanto que eu só cheguei a engajar com a luta quando todo mundo chega e quando o Deku começa a correr. Eu tava, tá. Aí eu, tá. Vai, filha da buçoca, filha da... Foi isso que aconteceu. E exatamente porque o mundo expandiu rápido demais. O mundo não tinha complexação nem estrutura para o mundo, já que era para se expandir de uma maneira tão uniforme para o que a história precisa. Exemplo da menina que dá tiro lá, do Deku, literal tendo que falar tons cinzas para ela. Isso é muito rápido. Por quê? Porque isso é muito complexo. Isso é algo que vai reverberar em todos os personagens. Porque eu não tô falando de tons cinzas que a gente tem desde lá do muscular, desde o Dabi, da terceira temporada, da quarta... Não tô falando de... Tá, os vilões não são tão vilões assim. Os vilões têm características para o mundo é cinza e quem salva os heróis. Que o All Might era tanto o salvador do mundo, o sorriso do All Might era tanto o salvador do mundo, quanto aquilo que botava o mundo na escuridão. Por isso que aquela fala
do por que o All Might venceu o All For One. Porque o All Might é tão louco quanto o All For One. Por isso que quebra a máscara do Deku. Tá vendo que tudo que eu tô falando isso daqui não tem a ver com o mundo? Tem tudo a ver com o micro, pequeno. Isso vem exatamente... Isso vem exatamente por causa desses pontos de que a expansão do mundo de Boku no Hero não foi tão bem feita. Ao ponto que mesmo a Star, foda-se lá, ela veio, morreu, a cena dela falando da individualidade dela é legal, é legalzinho, só que você pensa comigo, quando eu via ela lá destruindo tudo, mano, se essa personagem tivesse sido construída, essa cena seria do caralho. Era a única coisa que eu tava conseguindo pensar. Mesmo a cena sendo legal, sendo lógica, tendo construção, você olhando para ela e falando, tá, ela fez o papel dela. Mas eu senti que, nossa, o papel dela podia ser melhor. E adivinha, vamos agora para ponto 3. O autor consegue muito bem reformular a sua expectativa, filha de uma puta. Porque, vamos pra ela. Eu pensei, a cena dela faltou alguma coisa. Aí tá ela lá no interno do Shigaraki, ela lá, sobrevivendo lá, e ela apontando ali, ó, tem uma fissura ali. Porra, era isso, caramba! Ela não serviu apenas pra dar um nerf, que poderia ser nada, no Shigaraki. Porque, convenhamos, habilidade, nerf, cansaço, é muito viés narrativo. É canetada. Claro que tudo é canetada, mas existem características muito de canetada, né? De nerf e tal. Porque dava pra ter nerfado. Era só o bichinho lá. Era só o bichinho lá continuar negando a individualidade, tal. E as coisas vão acontecendo. Claro que a gente pode falar quando a gente for elogiar o Boku no Hero. Mas aí quando ela justifica isso... Exemplo, o arco do Deku Dark é muito cringe. Até a frase do Nomura falando, esse é o sorriso que um herói deveria ter, é isso que você tem que ter, e depois da própria máscara dele quebrando. E aí significou todo aquele arco pra mim, que dava só, é o Deku Dark, não é o Deku Dark. Claro que, quando a gente para pra analisar, e eu fiz isso, tá? Não é o Deku Dark, era simplesmente o problema daquele arco era o All Might, porque o Deku e o All Might estavam muito parecidos, tanto naquele que é positivo, tanto naquilo que é negativo. É aquela sutileza de colocar o All Might também como o problema. Por isso que lá, falso Deus e blá blá blá, como o problema. Porque o All Might, como ele, que estaria disposto e está disposto a se matar para proteger as pessoas, ia falar para o garoto que precisava descansar, não se mate para proteger as pessoas. Não se teria essa conversa. Por isso que teve que alguém salvar o herói. Aí que a simbologia vai pro caralho. Tá? Nossa, que simbologia boa. Que é o pessoal lá que o verdadeiro herói é aquele que salva os heróis. Que aí funciona. Mas é exatamente esse ponto que acaba acontecendo, de como você vai estruturando. Que é o quê? A reta final de Boku no Hero. Depende da expansão de mundo. Mas consegue, através do seu interno, dos personagens, fazer com que o final funcione e a temática funcione. Eu dei o exemplo que o pessoal fica puto comigo, porque o final de Boku no Hero é Dragon Ball Saga Buu. Ao contrário, que é o quê? Dragon Ball Super Saga Buu é um dos melhores começos de todo Dragon Ball. Quase perfeito. Tem as melhores lutas, e as lutas são super divertidas, mas o final é rushado, sem nexo, sem correlação temática. E literal, a porcaria do autor, do Toriyama, falou porcaria como gíria, tá? O Toriyama teve que fazer o Vegeta falar a temática da porcaria da saga pra ele não ter que trabalhar essa temática e só terminar a saga. E essa é, literal, a estrutura contrária da saga de Boku no Hero. Começa ruim. As lutas não são legais. A animação não é legal. A expansão não é legal. Pô, aquela luta da Rimiko não é legal. Eu continuo sem gostar. De todo mundo sair perdendo membro, não gosto. Porque isso foi perder a espontaneidade. O Endeavor, por quê? O Endeavor perder não é tão legal porque a Rimiko perdeu. Porque ela perdeu e voltou. Ao ponto que isso é tão importante que o Bakugou tendo o braço lá destruído foi muito mais impactante que o braço da Rimiko. Vendo ele lá tendo que se esforçar, foi muito mais importante que o braço da Rimiko. Então todo mundo lá, teve lá uns aleatórios que morreu, teve lá a mulher lá que morreu, né? Não morreu. Por quê? Porque o autor não quis deixar o mundo ficar muito cinza, pra não matar muita esperança. Por quê? Porque, porra, esse era o arco do Deku, basicamente. Para aí foi. E batata. Não é legal o começo, né? É legal a reta final. Mas quanto mais pro final o arco vai indo, mais ele vai se conectando tematicamente, simbologicamente, estruturalmente, nas suas lutas e termina quase que perfeito. É isso. Do que adianta o final bom. Tudo. Porque não apaga a animação ruim que tem lá no meio, mas se conecta com o número 10 que eu dei na terceira temporada. Se conecta a beleza. Não vai ter, Boku no Hero não tem a qualidade média ou nem qualidade pra ser uma das obras da minha vida.
mas tem a qualidade, felizmente, com esse final, de ser uma boa obra. De eu ter ficado feliz de acompanhar essa obra. E isso é culpa da animação, porque a animação e a direção dessa última temporada consertou muita coisa do drama do mangá. O mangá, pra mim, é legal, é legal. O ritmo é legal. Claro que tem aquela questão do ritmo ser mais constante, mas a emoção no anime é mais forte. Ao mesmo tempo que a consistência no mangá é melhor. Bizarro, mas é essa coisinha aqui, tá bom? Caraca, já deu 30 minutos, puta merda, tá? Pô. Ele tem muito mais coisa pra falar sobre. Tem um arco da toga, que eu adorei o arco da toga e da Rimiko, pô. Não, da toga e da Uraraka, eu adorei. Cara, aquela frase, fora de contexto, você é a mais fofa ou linda, não sei como é que ficou a tradução correta, perdão. É tão cringe, tão esquisito. Aquela frase do cara que se multiplica falando, eu fui feliz, é tão esquisita. É tão esquisita essas cenas isoladamente, principalmente quando você sabe que eles são vilões, são pessoas ruins. Mas quando você pega a trama total da história, quando você pega o famoso 13.000 horas de contexto, só funciona pra caraca. Ah, nossa, quer salvar o psicopata. Tem a porra da toga, tem a porra do Deco, tem todo mundo falando, não consigo perdoar você. Tem literal o arco do Hawks de eu vou ter que te matar, eu vou ter que te matar. E essa é a dor, e essa é a dor que lá acontece. Se complexa tudo. E deixa lá naquele tom de nem tá certo, nem tá errado. Tá necessário. E esse tom é que deixa tudo gostoso. Ai, mas foda-se, tinha que pegar todo mundo e cortar a cabeça. Parabéns. Foi você que fez o mundo de Boku no Hero ficar assim. É esse tipo de pensamento. Ah, mas aí não ensina nada, não passa nada. Parabéns. Assim como você é um limitado que não consegue ver que a obra literal tá criticando você, você não tá sendo limitado o suficiente para perceber que o seu problema com a obra é simplesmente que você não tem uma ressonância temática e de filosófica com a obra. Não, eu só não concordo com que Boku no Hero tá humanizando o vilão. Tinha que tu matar tudo. Parabéns. A obra não foi feita para isso. Você tá pegando uma comédia falando que ela é ruim porque ela tá tentando te fazer rir. E tão infantil e pueril é o tom infantil e pueril é. Belezinha? Acho que deu pra sintetizar tudo. Então bora aqui pro vídeo do Rick. Foi mal, Rick. Essas Melhor ou maior? Esse aqui é o problema da tradução, tá? Esse aqui é o problema da tradução. Melhor ou maior? O problema é, cara, eu não consigo achar base interpretativa pra Boku no Hero. Boku no Hero nunca foi tão sutil pra eu achar que a ressignificação de melhor e maior herói, quebrando o fluxo de herói número 1 para fluxo de herói é só aquele que salva e aquele que sacrifica, e todos aqueles têm que fazer, todos têm que fazer essa coisa, de não é apenas todos nós temos que ser um herói, mas nós não podemos deixar tudo pro herói, porque senão o herói vai falhar, porque o herói vai falhar. Não é o herói falha, o herói vai falhar. E se a gente deixa tudo pros heróis, quando os heróis falharem, os heróis vão criar os vilões. Os heróis vão falhar e você vai morrer nesse tipo de apatia. Aí, essa temática se conecta assim com o comecinho lá com o seu corpo age, com o de Boku no Hero. Mas aí é meio foda você querer conectar esse tipo de coisa, porque o meu corpo age com viés especial, não um viés literal de que o que o Deku tem era o que todo mundo tinha que ter. Talvez não em todo grau, tão grande quanto o Deku tem, mas em pequeno grau teria que ter. Aí eu não acho que tem base para essa interpretação ser forte. Para mim é simples. O autor ressignificou. Talvez isso seria uma subtemática em Boku no Hero, mas virou a temática total. Para mim continua funcionando. foram as palavras ditas por Midoriya Izuku no primeiro episódio de Boku no Hero Academia. Quando o mangá acabou, mais ou menos um ano atrás, surgiram muitos memes, muitas piadas, muitas críticas envolvendo o personagem e o fato dele não ter se tornado... Pra mim, a gente que não leu o mangá, duvido tem gente que leu o mangá, ou gente que tem um bom fixo, filha da puta, né? Tipo, literal, gente falando que o Deku não gosta da Uraraka, a Uraraka não gosta do Deku, por quê? Porque não teve um eu te amo. Literal, nesse nível de interpretação. Literal, uma das melhores coisas que eu gostei dessa reta final foi a simbologia e a semiótica da porcaria da obra. Aí o cara quer pegar isso e jogar fora porque ele quer análise materialista da história. Ah, porra, velho. Nossa, que ódio, velho. Quando a gente percebe que os meus não gostam de algo da obra podem ser completamente dissonantes do que outra pessoa não gosta, e eu achar o não gostar do outro pueril, é foda. Tornado top 1 no mundo de My Hero Academia. Muitas pessoas passaram a avacalhar com a sua conclusão, dizendo que o protagonista terminou a história lá embaixo, quando isso é algo completamente sem sentido. Eu sou o Rick, e nesse vídeo... Cara, o Deku tendo dado o One for All para o Shigaraki foi lindo de se ver. Ah, tinha como fazer diferente ele continuar com os poderes. Não. Porque algo que eu não gosto de Boku no Hero, como eu falei lá do braço, é a falta de consequência. Ai, vai quebrar seu braço. Ai, vou começar a chutar. Ai, eu sei que são críticas... que são críticas manjadas, mas não tem como, mano.
tão críticas que realmente você se sente meio traído pela essa ressignificação. Por isso que eu sei quando o Boku no Hero ressignifica coisas, fica ruim. Por isso que eu falo que quando ele ressignifica coisas, ficou bom, ficou bom. Claro que talvez tenha gente que esteja saturado. Aí a gente respeita, mas não é esse o ponto aqui, né? Desse ponto. E quando... Por que, Lê? Por que a Toga... Caralho, por que a Uraraka jogou todo mundo pra cima? Porque foi todo mundo salvar o Dabi. Por que o Hawks teve que matar o Multiplicação lá? Por que o cara lá, o Lagartão, foi salvar o outro lá, todo mundo não conseguiu parar ele? Porque esses heróis não estavam sacrificando os outros pelos seus ideais. A literal, a Toga mete essa. Você tá querendo só ser seu ego, querendo me consertar. Esses heróis estavam sacrificando a si. Por isso que entra lá o Hulk. Como o Hulk não conseguiria sacrificar apenas a si mesmo, aí cara tem que explicar essa porra. Ele teve que fazer a decisão difícil. Por isso que o Midoriya sacrificou a sua individualidade. Porque era a única forma dele colocar apenas a si mesmo para salvar de sacrificar apenas a si, não colocar os outros. Por isso que ele teve que sacrificar a sua individualidade para salvar uma pessoa completamente destrutiva, perigosa, mas que você tinha que fazer isso. Esse é o ponto. Então, por isso, essa consequência era a melhor de todas as consequências. E ainda junta lá com o All Might, porra. Ainda junta com o All Might. No caso não foi dedinho, foi murrão. Tanto que foi lá e o Deku matou o One Forão. Mas teve lá as consequências, sim. Ele perdeu lá o braço, ele se fudeu. Sim. Por quê? Porque a história não é sobre apenas vai resolver o mundo. É sobre todos. Aquela cena dele falando, pô, eu não consigo confiar no Deku como confio no All Might. E é isso que salva todos. Nossa, cara. Nossa. Sabe por quê? Porque o que o Deku fez é o que o herói tem que fazer. E isso dá errado. Assim como a mestra fez lá com o filho. Assim como o número 3 fez com o número 1. Com o número 3 fez com o número 2? Fez com o número 1. Os heróis vão falhar. E o Deku conseguiu. Ele fez o que ele tinha que fazer. Mas ele falhou. Infelizmente ele falhou. Ele perdeu os braços. Cara, a menina chifrinha lá é um erro de roteiro ambulante, né? Tadinho, mano. Tadinho dela. Mas a cena é foda, mas, pô, tadinho. O Correio deve ter se arrependido muito de criar ela. Mas tudo bem. E chega lá todo mundo pra ajudar. Porque você tá aqui, que é, de novo, a porcaria do ciclo lá da luta lá. Pra não acontecer o que aconteceu com a Messa, pra não acontecer o que aconteceu com o All Might, pra não acontecer... Que é a mesma coisa lá que teve lá, que tem aquela repetição de novo temática com o All Might sendo quase partido do meio. Cara, perfeito. Adorei. Maravilhoso. Se o Deku tivesse com poderes, eu ficaria puto pra caralho pelo que foi construído pela história. Era necessário. E tá lá no meu texto e tem ainda levado 8 anos pra ele voltar. Delícia. Eu quero falar sobre como esse moleque conseguiu ser muito mais que o maior herói. Para entendermos a jornada do Deku, é preciso compreender a relação que a sociedade tem com a ideia de herói e como o All Might se tornou o símbolo da paz. Pegando o início da história, é possível perceber que a ideia de herói é algo meio distante da população normal. Mesmo dentre as pessoas que possuem individualidades, a maioria vai ter poderes comuns, até inúteis. Então ser herói era algo visto pela sociedade como algo muito privilegiado e único. O All Might até fala... Cara, se tivesse a apatia do ser vinculado ao militarismo, que é o nome, acho que é, no começo de Boku no Hero, puta que o pariu! Nossa! Que é o que, Lê? Quem vigia os vigilantes? Tem lá vigilantes nesse sentido, que ele dá uma brincadinha com isso daqui, mas é a apatia do não dever. Quando você instrumentaliza a justiça, você para de agir da justiça da maneira individual e coletiva. Você posterga a justiça para um ente. E ao você postergar a justiça para um ente, você abre margem para a maior de todas as injustiças. Cara, isso aí tem no Vigilante, tá? Isso aí tem no Vigilante. Mas aí é porque foi o que Boku no Hero se tornou, não tem base no começo da obra, e aí eu falo com um pouquinho mais de propriedade. Ale, tem indícios. Porque é aquilo. Você vai criando a sua história com base naquilo que você tem predisposto. Boku no Hero foi se tornando isso. Pro Midoriya no início que ele poderia ser um policial, mas um herói não. E não querendo dizer que os policiais em Boku no Hero são completamente inúteis, mas eles são muito menos importantes que na vida real. Os heróis são os que mais representam as ideias de justiça, salvação e perseverança para a população. E o termo herói passou a se tornar algo muito restringido a pessoas com individualidades fortes. Afinal, a sociedade estava se construindo com base nisso. Ao mesmo tempo que isso gerava uma certa admiração, esse sentimento de... Ale, isso não acaba com a sua interpretação. Não, isso é apelo à excentricidade. Apelo ao ônus comum. É simplesmente o... É arquétipo do filho do cocheiro. É o filho do cocheiro, pô. É o filho do cocheiro. Não dá pra se colocar exatamente nessa interpretação de Hot Barber, né? Quem barbeia o barbeiro. Não dá.
Eu já falei, não tem, tá, gente? Não tem. Quando teve esse debate de ressignificação de Boku no Hero, eu fui lá no comecinho. Não tem. E isso é o tipo de coisa que tem que estar no começo, porque literal, se você quer fazer uma obra de ciclo, você tem que ter o ciclo, pô. Não dá pra o ciclo ficar no meio. É isso que aconteceu com o Boku no Hero. De que heróis viviam em um mundo à parte, afastava o resto da população inconscientemente, associando muitas das características Aí entra o Shigaraki, aí eu concordo, a partir daí já é. Entra o Shigaraki e aquele menininho lá no último episódio. Nossa, aquela cena do menininho fazendo paralelo com o Shigaraki com a vovozinha. Puta que eu pariu, puta que... Aquela cena é do caralho. E ela tá com medo, e ela estar com medo é muito bom! Porque é muito fácil, é aquela porcaria é aquela porcaria idealista de síndrome do herói. Existe isso, tá? De síndrome do herói. Que, eu vou lá salvar o pior que isso aconteceu recentemente é uma merda, né, mano? Por isso que a gente vive numa sociedade muito punitivista no Brasil por causa da injustiça. Então eu entendo essa interpretação distorcida que o pessoal tem de Boku no Hero. Porque, infelizmente, né, o cara foi lá salvar a porcaria da mulher de ser morta pelo marido, namorado. Ele teve o braço, acho que ou ele tomou um tiro ou teve a mão decepada pra salvar ela. Ele teve a mão decepada e a filha da puta voltou com o cara. Vai lá, salva, lerdão. Esse é o ponto, né? E meio que esse é o ponto de Boku no Hero, só que sem o viés da injustiça que a gente tem aqui no Brasil. Assim, da apatia da justiça. Então, essa realidade aqui de Boku no Hero não é uniforme aqui pro Brasil. Aqui a gente tem isso, ao mesmo tempo que a gente continua tendo injustiça pra caralho. O Brasil é um Boku no Hero que eles estão querendo mostrar ao contrário, né? Tipo, você vê uma criança, você sente que essa criança precisa da sua ajuda, você sente que você poderia fazer algo diferente, mas um herói vai fazer. Alguém vai fazer e você vai embora. Ora, e foi isso que aquela mulher fez. Além, ela podia ter morrido, mas ela decidiu arriscar. Que é muitas vezes o que um herói faz, de se auto-sacrificar. Por isso que só ela faz. E por isso que as outras pessoas só se aproximam do garoto quando aquela neblina escura some e ele começa a chorar. Mas alguém tem que ver através da escuridão. Alguém. Porque senão você acaba criando os vilões que você tem tanto medo. Que é isso, basicamente, que é a mensagem ideal, assim, de Boku no Hero. E o melhor, que não é idealista. Ninguém tá falando que o carinha que morreu, o cara que se multiplica, que morreu, foi pro céu. Quando ele fala eu fui feliz, é porque a vida daquele corno foi miserável. Ele era um louco. Que ele foi feliz porque, pelo menos, ele morreu pra proteger aqueles que ele amava. E aí que é tão agridoce a morte dele. Principalmente no anime. A morte dele no anime foi legal. No mangá, não deixa tão claro, porque é mangá, mas quando ele vai se desfazendo, ele fala, eu fui feliz, e ele tá desmanchando e virando gosma. Chorando copiosamente, e a Uraraka, desgraça! E a Toga quase apática, porque ela não tá acreditando no que tá acontecendo. que compõem um herói como exclusivas deles. Ou seja, se você não é um herói, você não precisa ter senso de justiça, não precisa ajudar as pessoas, não precisa praticar o bem. Afinal, esse é o papel dos heróis. E o episódio 1 é sobre isso. Mesmo o Izuku não tendo poderes, preparo e nem experiência. Mais ou menos, não concordo. Não concordo. Ainda é viés especial. Aqui tá muito mais. É algo único dele do que algo que todo mundo deveria ter. Aí tem até a fala do All Might. Nas duas. Esse é o problema. Como esse é o viés, as três primeiras temporadas. O dedinho é isso, pô. O dedinho é essa significação. Que joga para todos, mas na verdade é pro Izuku. Né? Não, Lê, mas dá pra. Daria se tivesse mais ferramenta interpretativa para isso. Entendeu qual é o ponto? Literal falou, pra mim bateu diferente. Porque você é o próximo. Entendeu qual é o ponto? Pra mim, minha interpretação, esse ponto seria o degradê agridoce que Boku no Hero iria se fazer. Mas acabou se invertendo pra ser o cinza que o Boku no Hero iria fazer. Ele tinha um senso de justiça muito mais forte que qualquer herói que estava ali. Podia ser o cara que fazia bullying com ele. Midoriya é tão altruísta que não poderia ver uma pessoa pedindo socorro e não ajudar. E isso foi o primeiro passo. Isso daqui, por exemplo, combina lá com o Shigaraki. Tá vendo qual é a ressonância temática? Boku no Hero ele não tem tanta sutileza para essa interpretação que eu tô falando ser tipo forte. Você pode ter? Sim, mas você teve essa interpretação quando você assistiu ou quando você terminou? Seja sincero. Ou você teve essa interpretação até a terceira temporada? Quarta temporada? Ou quando o Boku no Hero foi se retroescrevendo, entre aspas, aí ele foi. Bom, mano, a obra te ensinar a como você tem que interpretar ela na quarta temporada, eu acho sacanagem. Você não acha sacanagem? Então esse é o ponto. Pra mim, eu não, tipo, tá desde sempre. Não, mudou. Pra mim, mudou. Mudou e ficou ruim? Não. Pra mim, acho que deu mais sustância e tornou essa história mais única e mais poderosa. Na direção do Deku de mudar a sociedade e a forma que os heróis são vistos. All Might é o símbolo da paz. Mas por quê?
por fazer o impossível possível. Se tem algo que os outros heróis não conseguem fazer, ele faz. Ele é visto como mais forte, invencível e insuperável. Quando o maior perigo de todos surgir, pode Por confiar. exemplo, algo que eu acho que tá desde o começo de Boku no Hero, e isso é tratado como piada, é a fixação de que o Deku não conseguiria ser o All Might. Não que o All Might é um problema também. Tá vendo qual o ponto aqui? Ou seja, o Deku seria o All Might diferente, mas o tom da história não é o Deku vai ser um All Might diferente. O Deku não tem como ser o All Might. E ninguém tem como mais ser o All Might. O sorriso All Might quebrou, simbolizado lá o sorriso que ele ganhou quebrou. Nós não podemos deixar tudo pro Deku, porque o Deku não é o All Might. Tá vendo qual o ponto que eu tô querendo dizer aqui? Ai, como eu queria dar mais spoiler! Desgraça! Ai, na moral, eu queria ter tanto tempo pra fazer umas análises mais aprofundadas, pegando mangá, pegando coisa assim, porra. Mas além de dar um trabalho, filha da puta, não tenho tempo. O All Might vai resolver o problema. E é em cima disso que a imagem dele como herói e símbolo da paz é construída, como alguém único, separado dos demais de tão incrível que é. Louco, maluco. All Might é sem dúvidas o número 1. E antes que você... ele está xingando o All Might. O All Might é incrível, tá? O arco do All Might, todos, como o arco do All Might, ele é incrível. E eu sou completamente contra falar que esse corno tinha que morrer. Se você fala que esse corno tinha que morrer, você não sabe nada. Cala sua boca. Vou te socar. Não existe pessoa que não reconheça isso. Vocês perceberam o quanto essas descrições demonstram uma idealização que foge da realidade e que demonstra que o All Might tornou a população muito dependente dele? Essa figura do All Might invencível simplesmente não existe, porque apesar dele ser incrível, ser altruísta e ser um herói completo, ele ainda é humano. E isso já acaba com o All Might hipotético que a população criou. No início de Boku no Hero a gente já percebe como o Toshinori... Isso daqui, desde sempre de Boku no Hero, isso daqui tá lá desde sempre. Essa não idealização do herói, tá? Essa não idealização do herói tá desde sempre de Boku no Hero. E pra mim, por isso que essa mudança de chave é tipo, se Boku no Hero termina como as pessoas querem, Boku no Hero pra mim seria um 7. Legal, tá, maneirinho. Um Power Fantasy genérico. Mas por eles já desde sempre ser sobre o sacrifício do herói, a questão é, o sacrifício do All Might é colocado como negativo, positivo, retroalimentado ou necessário. Quando o Deku ele vai lá e usa 100% do controle muscular, negativo, desativo, ou isso aqui é pra engrandecer o All Might ou colocá-lo como um problema, como não necessário, como o errado da sociedade, dele ter que ter chegado a esse nível. Você tá vendo como não tem base suficiente interpretativa pra você ter uma resposta certa? Ali, mas não é pra ter uma resposta certa. Era pra você estar próximo dessa resposta, pelo menos no final. E os principais argumentos estarem no começo. Não estão no começo. Estão na sua idealização da história. Que eu já de novo... Não é um já problema. não é mais o mesmo. A época dele já passou. O cara tá todo machucado e não consegue se manter naquela forma como antes. O tempo dele já se foi, mas ele não pode se aposentar porque se tornou uma Porque esse arco do All Might já acabou basicamente quando ele foi revelado magrelo lá. Tá vendo qual ponto? figura tão idolatrada e respeitada. Então, se você se ancora na mensagem final de Boku no Hero apenas a autoimagem do All Might, apenas com uma insegurança, não com uma ressonância estética de mundo total, isso perde muita força se você pegar a interpretação literal da terceira temporada. Aí é um problema, tá? Se você tem essa interpretação, aí eu acho que é um problema. Eu não tenho essa interpretação. Que a população ficou Pra mim, o que acontece? Depois da terceira temporada, o Boku no Hero vira esse Boku no Hero que acabou. dependente dele. E isso é culpa do mesmo, pela forma que ele escondia suas fraquezas para demonstrar força. Ele vendeu uma imagem que transformou ele em algo separado, até mesmo dos outros grandes heróis. Ele é tão grandioso que não existe nada comparável a ele. Ao mesmo tempo que Desconstrução do herói solar, basicamente. isso gera admiração, também afasta as pessoas comuns do heroísmo. Afinal, como símbolo, ele é muito distante de todo No bruto, não dá pra sociedade viver apenas de Deku. o resto. All Might foi sim um grande herói. Ele construiu uma era de paz protagonizada por ele. Sozinho, ele carregou o peso de ser o maior, de ser a pessoa que as pessoas mais dependiam. Mas isso não duraria para sempre. Uma hora, ele teria que se aposentar, ou até mesmo encontraria um desafio que o superasse. Mas ninguém estava pronto para se desprender dele. E por isso, quando chega essa hora, o mundo não tá preparado para isso. O Endeavor até consegue sustentar por um tempo o papel de maior herói. Ele não era como o All Might, mas serviu como tapa-buraco. Afinal, a população precisava de Mano, alguém. por isso que eu gosto. Mano, o Endeavor é um personagem filha da puta em todos os sentidos. Tanto por ser um filho da puta, tanto por ser filho da puta. Cara, ele é muito coração dessa mudança de tom de Boku no Hero como um todo, tá? É tipo da gente ir da perfeição de Deus pra Lúcifer, velho. Isso é muito bom. Eu gosto muito do Endeavor, tá? Eu acho que o Endeavor é... Cara, que eu gosto do Midoriya. Mas o Midoriya... Não dá. O Endeavor... eu gosto mais do Endeavor do que o do Midoriya. E eu gosto mais do Endeavor do que o Shoto, por incrível que pareça, tá? Mas ele é um filho da puta... Me deixa eu gostar de odiar o personagem, me deixa eu gostar de ver ele sofrer, e me deixa gostar de ver a melancolia pela história dele, me deixa gostar de ver as pessoas odiarem ele, me deixa eu ver a síntese do que é Boku no Hero como um todo nesse personagem, e me deixa
admirar a maturidade que existe na escrita desse personagem. Cara, o Endeavor é bom demais, velho. Puta que pariu. O melhor arco de Boku no Hero, quase perfeito. Eu só gostaria de meio tom no começo. De novo, o Endeavor, sem dúvida, foi feito pra ser apenas um desconstrução do All Might. O All Might Dark. Só. Era só pra ele ser ruim. Se brincar, eu acho que o Endeavor foi feito para ser um vilão, o que o Dab seria, por exemplo, né? O que o Dab seria. Só que aí ele acabou se tornando rápido, tá? Para mim, rápido. Porque os japoneses gostam um pouquinho desse arquétipo aqui, meio Vegeta da vida, que o Endeavor tem. Ah, mas não, o Vegeta é o Bakugou. Porra. É que o Bakugou e o Endeavor, ele tem a mesma descolagem, mas o Bakugou, por ele ser muito caricatural e ter uma ressonância... Não, Bakugou não. Não dá. Essa coisinha do Endeavor, pegou. Isso funciona muito. Nossa, velho. Que cara bom, mano. Bom de personagem. Um dos motivos que eu não gosto lá da Mirko perdendo o braço, de um monte de gente perdendo o braço, até mesmo do Deku perdendo o braço. Porque dá aquela sensação de você não sente o quão pesado é perdendo um braço, o quão inválido o Endeavor tava. Então era muito melhor a Rimiko ter o braço e a perna destruído, que ela ter que sofrer com a recuperação. O Deku tá lá com o braço destruído. Não... Ah, é porque o Deku tinha que ser impactante, né? Tá pra responder. O Endeavor e o Deku são os únicos que perdem membros. Eu acho que é ressonante. Até porque o Endeavor, ele é uma ressonância com o All Might, que o Deku é uma ressonância com o All Might. Ali é o sacrifício de um herói imperfeito, de um herói filho da puta que daria pra ser análogo a um vilão. Aí você tem essa mesma alegoria com o Bakugou. Tendo lá o braço completamente destruído, só que aí não perde. Tá vendo qual ponto que eu tô querendo dizer aqui? Do viés emocional, de quando você vai construindo as suas consequências. Eu gosto muito de comparar com Dragon Ball, porque Dragon Ball, quando o Goku dá aquele Kamehameha hack, destrói a Terra, ele fala, não, tá de boa, a gente reconstrói a Terra. Quando o Gohan tá preocupado lá em destruir a Terra, ou causar danos à Terra lá contra o céu, o Goku fala, não, as Dragon Balls resolvem. Por quê? Porque a morte em Dragon Ball é tratada como um ferimento, não como morte. Tanto que, aí eu acho ruim, tá? Aí eu acho ruim. É um exemplo negativo. A porcaria do Goku tem que falar que o Vegeta vai morrer porque ele tá morto. Quando ele tá lá naquela parte de ideia fantasma, ó, se você morrer estando morto, você morre mesmo, hein? Que merda. Merda, isso é merda. Mas é só você pegar lá quando a Bulma trata lá, quando o Vegeta mata lá a coisa, aí a Bulma revive, dando aquela problemática de não ter mais os desejos. Tem também quando eles vão lá salvar Namekusei e por aí. Ou seja, a sua percepção da morte de Dragon Ball não deve ser mais morte, deve ser ferimento. Então, alguém morreu? É análogo a ferimento. E isso em Boku no Hero foi muito tratado como o Vegeta tendo que morrer todo morto. Ao ponto que, no filme do Janemba, o Vegeta sumindo foi muito mais impactante do que ele lá apanhando. Você tira aquela cena lá, foda-se, entendeu? Ah, mas ali eu não gosto do final da Saga Buu, não. Mas vamos embora desse ponto aqui. E, só recapitulando com o Endeavor, mano, é muito bom. E sabe o que eu acho muito bom? Não tem maniqueísmo, não tem meio tom. O fim do Dabi é pior do que a morte, quase, né? Claro que é pior do que a morte porque você viu o que aconteceu com ele. Mas ao mesmo tempo tem um fundinho de esperança. Porque ele conseguiu o que ele queria, ser visto. Ele vai ser visto até o fim da vida dele, pelo pai. Porque no final, o Dabi venceu. Ele venceu. Ele condicionou o Endeavor. Ele forçou o Endeavor a ver ele todo dia para sempre. Muito bom. E existe um viés psicológico chamado de... Aí, eu tô falando, o Endeavor não é o seu pai. O Bakugou não é o cara que você fazia bullying na escola com você, tá bom? Endeavor é o Endeavor, Bakugou é o Bakugou. Ah, mas eu quando eu interpretei, eu vi isso aqui. Beleza, é link primário. Tem todas as informações da história, tá bom? Tá bom? E eu não sei de onde o pessoal tirou que o Endeavor abusou sexualmente da mãe do Shoto. Aí eu não sei, tá? Eu não sei de onde o pessoal tirou isso. Eu lembro que ele bateu nela. O que não justifica nem um pouquinho. Mas é porque eu sinto que o Endeavor... Eu não lembro de onde veio. É que eu nunca tive essa interpretação. Nunca tive essa. Quando o pessoal falava isso... Caba, é muito pesado pra Boku no Hero. Eu não conseguia ter essa interpretação porque achava... Não, pesado demais. Não vai ter isso no Shonen. Ah, mas só isso vai justificar a mãe do Shoto... jogar água quente nele porque ele se parecia com o Endeavor. Só isso. Não. E o resto da história provou que não. O quanto eles estavam quebrados. Né? Uma família quebrada. Não precisa de algo tão anti-humano. Ah, Lê, mas eu acho que foi feito pra isso. Aí eu vou ficar devendo porque eu não fiz nenhuma análise para ver exatamente da interpretação primeira. Já que Boku no Hero tá cheio de mudanças pelo caminho, eu não sei se era isso ou se não era isso, mas ainda entra que é completamente funcional. Então, voltando. Por quê? Existe um viés psicológico de trauma, viés do próximo único, que é
quanto mais próximo você sofre do seu trauma, mais difícil é pra você superar esse trauma. Então você só colocar que todo mundo perdoou o Endeavor porque o ódio é ruim, isso é tão errado. Isso é tão errado. Isso é tão errado. Porque não é tão fácil assim. E adivinha a frase daquele filho lá falando: eu vou me casar, não vou te convidar e vou te esquecer. E o Endeavor só fala: sim, faça isso. É isso, porra! É isso! É isso! É isso, cara! É isso! Perfeito! Perfeição, né? E a mãe? E a mãe? É porque a gente viu lá que também foi uma conivência a conivência da mãe para com os filhos, entendeu? Porque ela também se sentia culpada, porque no final, as únicas vítimas são os filhos. As únicas vítimas são os filhos. E depois a gente vê lá que ela viu que o Endeavor e blá blá blá, tinha coisa lá. A gente viu, tinha essa complexação. Tinha essa complexação, tá? Dessa coisa aqui. Tanto que, pô. E esse agridoce de você não sabe o que aconteceu. Claro que tem um pessoal idiota fazendo análise. Nós temos uma análise lá dela dando aquele sorriso amarelo com o Hawks. E eu vi um monte de gente. Olha, tô aqui sorrindo, sendo que meu filho tá lá sofrendo. Eu fui, ai, cara, que interpretação de merda essas pessoas têm. Tipo, o pessoal queria que eles vivessem eternamente no luto, triste. Triste foi, triste sou. Sendo que a estrutura da história é simplesmente para dar esse fundo de esperança doentio e doloroso. A frase linda do Shoto, do que você gosta de comer. O Shoto é bom pra caralho também. Aquela frase lá, puta que eu pariu, velho, né? Será que ele morreu? Quanto tempo será que ele tinha de vida? Ou ele ia ficar ali, tipo, eternamente ali? Não dá pra saber, não lembro. Ninguém pra se agarrar. Como reagir depois de perceber que a era do maior herói de todos repentinamente chegou ao fim? A sexta temporada mostra pra gente como o Endeavor era falho. Na verdade, sacanagem, a Mir. Mano, eu tenho uma cena da Mir que eu fico puto, velho. Acho que é da segunda vez que ela tem a perna quebrada. Que tem lá uma animação bonitona dela. Cara, a inconsistência do anime, é filha da puta, né? Ela tá lá pulando bonitinho. Ela quebra lá a perna, ela dá um pulo. Tipo, acabou de ter uma cena bonitinha. E a próxima cena ela, tipo, PNG. Andando assim. Tipo, pô, mano, no momento lá que você tá lá no seu viés emocional, ela tá lá andando PNG. Tomar no cu. Fiquei puto quando vi isso aí, tá? a gente já sabia, né? Mas é uma revelação pro mundo de Boku no Hero. Isso o Dabi revela bom, mano. O que o Endeavor come, mano, é muito foda. A cena que a fala lá, tipo, tá, você tá triste, mas você não tem o direito de ficar triste. Você não tem o direito de autocomiseração. Você tem que resolver ou tentar resolver o seu problema. Porque mesmo que tá quebrado, não ter solução não justifica a sua inanição quando ele tava lá travado. Puta que pariu. E a esposa do Endeavor, mano. De batata foi pra um personagem muito legal. Gostei muito, tá? Gostei muito. Seria legal um pouquinho mais de coisa, um pouquinho mais de ação, mas dado que, bem, a função dela era ser uma batata, e ela saiu de batata pra ser um personagem, pra mim, eu gostei pra caraca. As pessoas, todos os podres do seu pai. E agora, a posição de maior herói, antes ocupada por maior modelo de pessoa, se tornou lugar de um homem abusivo, problemático e egoísta. Endeavor era falho como um humano, e em contraste ao perfeito All Might, isso foi um choque pro mundo inteiro. Ainda mais quando ele liderou uma guerra onde os heróis perderam, e agora os vilões estão à solta, fazendo caos. E também tem aquela coisa, não, mas não foi o Endeavor. Sim, o Shoto também tava lá, porque o Shoto, ele representava o poder da cura. Por isso que tem lá a união do poderzinho dele, porra. A simbologia do poderzinho dele com o W, caralho. Não, mano. Tipo, você. Uma coisa, gente, é você não gostar porque você teve a interpretação e não gostou da interpretação. Uma coisa é você ter uma interpretação horrorosa. Aí depois que você tem essa interpretação horrorosa, você vê outra interpretação, aí o seu viés primeiro reina. Porque foi a sua primeira interpretação. É sacanagem, né, pô? Tipo, tá, eu tive essa interpretação ruim, mas mesmo agora tendo uma interpretação melhor, eu ainda continuo tendo o viés emocional com a interpretação ruim. Beleza. Aí não tem muito o que fazer. A queda do All Might, decepção com o Endeavor, a Liga dos Vilões ganhando mais força, tudo isso começou rapidamente a afetar a visão que a população tinha sobre os heróis. Eles perceberam que não podiam sempre contar com eles. Viram os heróis falhando, sendo humanos como eles. E isso gerou uma enorme descrença por grande parte da população, de que aquilo, na verdade, era uma farsa, e de que agora... O Deus e o sangue... Eles antes, dependentes de heróis, teriam que depender apenas deles mesmos. E aí o Izuku volta pra conversa, porque ele se vê diante dessa situação, sendo o cara que tanto o All for One quanto o Por Shigaraki... exemplo, o armamentismo e o militarismo, as milícias e o... Não foi tão bem trabalhado. Tudo. De macromundo em... É macromundo?
ou expansão de mundo. A expansão de mundo de Boku no Hero não funciona. Tanto porque foi muito rápido, quanto o viés emocional é muito no interno dos personagens, que não extrapolou pro externo do mundo. Só é, tipo, tá lá. É ressonância temática, no máximo. Mas querem matar e carregando um poder que foi criado justamente... Ah, mas tem literal um arco, sim, eu sei disso, tá, gente? Só que, de novo, qual é o viés emocional daquela cena? E pra acabar com o conceito do All for One. Isso, no caso, gera o arco do Deku Dark, que as pessoas por algum motivo pensam que é o Deku se tornando edgy e sombrio, quando na verdade ele tá tentando repetir o mesmo que o All Might fez, só que sendo apenas um garoto de 16 anos. Isso. O Deku tem um peso enorme nas costas, ele teve no campo de batalha e viu toda a brutalidade envolvida. Tanto que aquela ceninha que o pessoal fazia piada... Quem é que fez a piada do All Might caindo com a marmita, velho? Eu lembro que eu fui ler essa cena com preconceito, porque eu tinha visto alguém reclamando dela, tinha visto alguém reclamando dela, e... eu não lembro quem foi. Não lembro quem foi. E eu lembro. Na verdade, Boku no Hero tem um monte de coisa assim que o pessoal foi. Ai, você é fofa, ridículo. Ai, o cara lá morrendo que se multiplica, ridículo. Ai, ressonância de mundo, ridículo. Aí quando eu fui ver, eu falei, não, legal, funciona. Não, legal, funciona. Não, legal, funciona pra caralho. Não, muito legal. Que é no caso da toga, eu adorei a simbologia da toga, o arco da toga, com a Uraraka. E essa simbologia do paralelismo do Deku e o All Might, porque agora o Deku tem o poder do All Might, mas ele não consegue, por quê? Porque não apenas porque ele não é o All Might, quanto o All Might não é o suficiente pra essa situação, ele tem que ser além do All Might. Por isso que tem a simbologia da luta com o Mecha e tal, e blá 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 blá, e coisa que não era necessário, e blá blá blá, por isso que ele não podia morrer, por isso que a coisa aquela quebra lá, entendeu, Caputinho? E em meio a todo esse caos, ele pensou que ele era o único que podia resolver isso, sendo aquele que possuía o One for All. Isso afastou o Deku de todos, até mesmo do seu maior mestre. Ele tinha que ter forças pra carregar o peso do mundo nas suas costas, mas isso tava destruindo ele e qualquer um enxergava isso. E é por essa razão que toda a turma vai atrás dele e rola toda aquela cena muito bonita do Bakugou pedindo desculpas. E de todo mundo que... bonita mesmo. Puta que o pariu, é bonito, tá? E eu digo, tranquilamente, esse corno não ter dito desculpa até esse momento é um puta de um acerto, tá? É um puta de um acerto. Porque ele já tava sendo amaciado e ele já tava tendo o seu ego confrontado faz um tempinho já, tá? Faz um tempo pra caraca. Muito tempo. Então, aqui... Nossa! Lindo demais. Querendo o Deku de volta. E assim, né, tudo se conclui com ele reescrevendo a frase do início do anime. Ai, caralho! Todo mundo querendo o Deku de volta. E assim, né, tudo se conclui com ele... Essa cena aqui... Pena que essa temporada aqui... Ó, o finalzinho da 7ª temporada, a animação já dá uma melhorada pra dar um vislumbre do que seria a última. Mas, puta que eu pariu, essa cena aqui no mangá, na merda. Ah, porque tem lá o dele aqui, que ele salvou ele aqui, aí ele tá indo aqui, aí dele tá indo aqui, dela daqui, indo aqui, que é o passado Salvador e o futuro Salvador, e blá blá blá. Enfim, funciona, mas, pô, caralho, mano. Se esse arco como um todo fosse bem consistente, nossa, arrepiou. Ô, se a 7ª temporada fosse boa igual a 8ª, eu acho que dava pra dar 10 pro final de Boku no Hero, tá? Dava. Escrevendo a frase do início do anime. Ah, não. Fui enganado. Vendi um... Essa frase tem... Que lindo. Adoro. Eu sei que tem... Eu já vi um monte de gente... Ah, quando ele falou isso, eu dropei. Mas, amigão, literal, o arco inteiro é do Deku não aguentar e tá sendo destruído. Tipo, você não percebeu? É sério? É sério? Tipo, já tava óbvio, não era pra você ter esperado até aqui. Então, tipo, sinceramente, Boku no Hero, como eu falei, não é sutil a mensagem. Quando o Deku literal falou, eu vejo que as pessoas são tons de cinza, não preto e branco. Literal, ele fala isso. O que pra mim, em certo grau, é um problema, tá? Seria muito melhor não ter falado ali, mas tudo bem. Tem que ser a catarse do personagem falando e quebrando a antiga concepção de mundo dele. Eu sei que é até bonitinho, mas, pô... um peso muito grande e ela não anula a frase do começo, na minha opinião. Mas eu vou explicar isso mais pra frente. Ela é basicamente sobre o Midoriya abandonando essa ideia de querer carregar todo o fardo sozinho, porque ele percebe que mesmo sendo tão forte quanto é, inquestionavelmente o mais forte deles, que ele foi alcançado pela união dos outros. Esses heróis unidos e com um único objetivo em mente, conseguiram chegar mais longe do que ele, sendo forte sozinho. Nesse momento, o Deku passa a querer... Sim. Até porque ele realmente foi o maior herói, porque no final foi ele que conseguiu. A única diferença é que teve pessoas que o ajudaram a chegar até lá no final. Ele foi o maior herói, mas ninguém é o maior herói sozinho. Assim como o próprio All Might não era o maior herói sozinho, quem entra no contraponto do All for One, o All for All. Esse é o ponto. Ele continua então sendo o maior herói. Só que agora o que foi ressignificado é que ser o maior herói não exclui todos aqueles que te fizeram chegar até lá. Respeito ao passado? Eu acho que é respeito ao passado que se chama. trabalhar tendo consciência que ele não é o All Might. Ele não vai derrotar todos os vilões, salvar todas as pessoas e o mundo sozinho. E tá tudo bem, ele não precisa ser assim.
Tendo consciência que ele precisa de outras pessoas do seu lado para superar os obstáculos, ele passa a amadurecer. Se ele lidasse com tudo sozinho, ele estaria apenas repetindo o que já aconteceu e já deu errado. Além de certa forma estar negando aqueles que fizeram ele chegar onde ele chegou. Midoriya não conseguiu tudo isso sozinho. Ele chegou longe pelos seus feitos, mas também por ter pessoas ao seu lado. Ele nunca foi como o All Might, ao menos o idealizado. E isso não diz que ele é fraco, até porque ele é muito... Nem o All Might foi o All Might. Porque a gente vê, literal, no corpo do All Might, como ele tá velhinho lá, as consequências de ele ter sido o All Might. E é isso que ele tá querendo, é que a história está querendo evitar. Porque agora esse All Might não é o suficiente. mais novo, mas a sua jornada como herói sempre teve influência dos outros. Aos poucos, os heróis... Eu vi o pessoal reclamando dessa cena aqui, pô. Sei lá, mano. É o pessoal querendo que todo mundo morra. Mesma coisa lá do... Não. Você pode ter sua preferência, mas é meio feio numa obra que já tá na 6ª temporada, você querendo reescrever o tom da obra, pô, tá? Ao ponto que eu não gosto dos braços sumindo exatamente porque pra mim não faz o tom de Boku no Hero. Não faz o tom. Tipo, não tem nenhum problema literal. Se fosse o Endeavor aí o Deco. Mas da Mirko, não me desce. recuperando um pouco de crédito. E as E outra coisa que não me desce, lembrei. O arco de batalha e de treinamento. Não gostei das individualidades melhoram com base no negócio lá. Do que o Aforon fala. Não gosto. Não gostei. Tem base. Mas, porra, tu falar isso depois da gente ter ficado com arco de treinamento, porra. É esse ritmo que eu não gosto lá. Pra mim, o arco de treinamento, antes dessa reta final, pra mim é ruim, tá? Porque além de ser inútil, é simplesmente pra dar uma extensão pra algo que a obra não conseguiu desenvolver, que é literal a complexação de mundo. Literal, eu vejo tranquilamente esse arco de treinamento sendo feito apenas pra colocar o herói número 1 dos Estados Unidos. Isso não é legal. Seria muito melhor não ter arco de treinamento e não apenas mas todo mundo desenvolver. Não, teve lá a Uraraka também, né? Tem isso com os outros arcos, mas o problema é literal o arco de treinamento que pra mim fica muito inútil. Não apenas inútil, como ele dilui o peso do aprimoramento em batalha. E também esse aprimoramento em batalha podia estar como o foco de 2 a 3 temporadas antes. E eu não consigo gostar disso. Mas sabe por quê? De novo, uma ressignificação de habilidades melhoram em condições extremas para usar habilidades em condições de uso extremo, igual era aquele treinamento lá das primeiras temporadas, para o usuário pode despertar mais as suas habilidades em situações extremas. Para justificar até mesmo a ação do All For One, sair matando todo mundo, porque não vou dar sorte pro azar. Pessoas, querendo ou não tem outra escolha se não torcer pra eles. Então rola toda aquela putaria que é o arco final, e nele, o Deku é a grande estrela. Mas ele não tá lutando sozinho. Ele recebe a ajuda do Bakugou pra lidar com o All For One, e no momento mais importante, nós vemos ele cansado de toda aquela luta, mas correndo pra salvar o mundo. Assim como ele correu lá no começo pra salvar o Bakugou. Só que agora tem uma multidão de pessoas. Isso aqui é ciclo, sim, é ciclo de quebra, já falei. Boku no Hero, ele tinha estrutura de ciclo, mas isso aqui é o ciclo para quebrar o círculo. Até porque o mundo, a partir de agora, é diferente. Lê, por que não mudou um mundo diferente? Porque, porque se esse porra do autor tivesse a solução para um mundo fantástico, mágico, a solução real para mudar o mundo, não era para ele estar escrevendo história, era para ele ser presidente. Então a gente não tem a resposta para o que está sendo aqui indagado no mundo real. Tu quer que a obra tenha essa pretensão de dar a fórmula do bolo? Não. É simplesmente uma intenção no mundo fantástico, belezinha? É um e se, como é qualquer história. Pessoas vendo ficcional e torcendo pra ele. Não só isso, como seus amigos ajudam ele no caminho, abrindo o caminho pro Deku vencer o grande vilão. Mas por que as pessoas em 8 anos não lembram dele? Lê de novo o capítulo. Porra. Lê de novo que você vai entender. Porque tá falando da nova geração. E a nova geração percebe-se de maneira diferente. Aí tem lá todo o arco, papapá, justificar, e mesmo assim ainda lembram do Deku. Não tem como negar que o Deku é o protagonista da vitória dos heróis. Ele venceu o maior vilão, mas ele não conseguiu fazer isso sozinho. E é isso que faz a cena da corrida tão bonita. No final vemos ele perder o One For All, mas ele consegue entender o Shigaraki e percebe que o problema tá relacionado... Antes de pensar em matar, pensem da educação. É muito foda, essa música sintetiza muito o Boku no Hero, é sacanagem. Sacanagem. Você entende então porque o muito brasileiro tem muito ranço contra essa obra, né, velho? No final, porque ela não é brasileira, triste, né, mano? Com a forma que o herói é visto na sociedade. O Shigaraki foi ignorado pelas pessoas, rejeitado. Porque é porque o pessoal acha que Boku no Hero tá passando pano pra vilão. Não, ele tá ressignificando o vilão porque ele tá ressignificando o herói. Esse é o ponto. A ressignificação dos vilões é importante por causa da ressignificação que está sendo feita pros heróis. Por isso que literal, o arco final é sobre porque os heróis do passado falharam, que deram margem pros vilões do presente, ou o vilão do passado, usar tudo como maldade. Essa velhinha podia ter mudado tudo, mas a verdade que o All Might instaurou no mundo era tão forte que essa velhinha
para o All For One era completamente incapaz de se mover. Para um personagem que várias vezes foi dito, eu penso em tudo, eu penso em tudo, eu penso em tudo, e isso daqui era impossível. Porque adivinha? Porque o foi. Rejeitado pela sociedade que deixa os problemas pros heróis resolverem. Ele foi abandonado por uma sociedade passiva e que não tenta compreender o heroísmo e a virtude, porque pensa que não é dever de todo mundo fazer o bem. O Izuku entende isso. Ele não perdoa o Shigaraki pelo que fez, e o Shigaraki não deixa de... Literal, o Shigaraki ele reafirma a função de querer destruir tudo. Ah, Lê, mas você é viário do revolucionário. Sim, e sabe por quê? Porque exatamente do jeito que a sociedade tava, a gente tem esse contraponto com o... Cara, a crítica racialista que os transmorfos lá teve, eu achei bom, tá? Caraca, veio meio que do nada, mas funcionou pra cacete. Nossa, como funcionou? Como funcionou a instrumentalização do ódio pra viés revolucionário, caralho? Ah, se você... Ai, mas eu sou revolucionário. Pô, no teu cu, foda-se, né? Mas nada contra. Mas esse tom revolucionário de ação de status quo do Shigaraki mostra que, cara, você querer destruir essa sociedade, tá certo, ela tá errada. Mas eu só não concordo como. Mas eu quero destruir pra construir algo novo. E isso é usado. Tanto que ele continua se reafirmando. Ele não se arrependeu, entre aspas. Mas dessa vez, o Izuku ouviu ele antes dele morrer. Ele meio que salvar a alma dele? Sim, meio que salvar a alma dele. Mas do que adianta salvar a alma se a gente não sabe se tem céu e se não tem inferno? Exatamente por isso que essa ação do Midori é tão foda. Porque é isso que um herói tem que fazer. Foi isso que ele fez. Independente das consequências para ele. De crer na sua ideologia também. Mas o importante é que o Deku conseguiu encontrar o problema e com isso ele pode passar a dedicar sua vida pra criar um mundo E ele conseguiu porque os outros o ajudaram. onde o heroísmo faça parte de cada um, prevenindo que histórias como a do Shigaraki se repitam. Nunca foi sobre acabar com o vilão, mas sim entender de onde nasceu aquele vilão, como ele surgiu, como ele se tornou. As pessoas não nascem mal. Essa é a questão. E eu acho que Boku no Hero nem debate isso, porque isso tá literal intrínseco na essência. Porque se ninguém nasce bom, ninguém nasce bom, ninguém nasce mal. Então, como tem lá o ponto cinza, nem é um debate. Eu acho que é simplesmente a ressignificação de um status simples para um status mais complexo. Tornou um vilão. Pra mim, é isso que faz dele o maior herói, porque ele conseguiu mostrar pro mundo que o maior de todos não precisa ser um cara invencível que resolve tudo sozinho. Ele pode protagonizar uma grande vitória através do coletivo. Não precisamos de um maior herói se podemos ter vários. E a conclusão de Boku no Hero é sobre isso. Entenderam porque eu disse que essas duas frases não se anulam? Ah, eu gosto também do... E eu gosto também deles não terem tirado o ranking, tá? Por quê? Porque se você tira o ranking é uma consequência ativa. As pessoas não viam o Endeavor por causa do ranking. O ranking que criou, não foi o ranking que criou o Endeavor que criou aquela percepção de ranking. Entendeu qual ponto? Ao ponto que você conseguiu mudar suficientemente a sociedade para o ranking existir, mas ele não ter os aspectos negativos que ele tinha antes. Ah, mas a gente viu lá o pessoal ainda julgando o cara pela individualidade. Sim, porque sabe quando uma obra trata tons cinzas? Quer dizer que, literal, olha, ainda vai existir um pouquinho de mal, um pouquinho de bem. Sabe o que isso significa? Entendeu? Oh, mas era pra tirar tudo, era pra destruir. Tá bom, meu amigão. Só fale. O Shigaraki tava certo. Sim, você pode resumir tudo isso ao poder da amizade, mas... Adivinha, a história te deixa ter esse tipo de interpretação. E daí? Se for bem feito, qual o problema? E a história não bate o martelo. Não mostra o que foi e o que não foi, nem o futuro. Só mostra, a gente mudou. Para onde nós vamos? Sinceramente, eu acho que o Deku é um personagem que atualmente representa o heroísmo como poucos, mas ele veio numa época onde heróis tradicionais já não são tão aclamados. Hoje o belo é ser dark, vingativo, é ser o inverso do bom. Agora o Deku, ele chora, ele perde, é gentil, meigo, altruísta, extremamente bondoso, e ele realmente não teria alcançado onde Pô, a chegou. ceninha eu quero salvar aquele garoto do anime, eu achei foda pra caralho, tá? Foda pra caralho, eu achei muito foda. Porque a avó fala, mate o meu neto, mate o Shigaraki. A família desistindo dele. E ele fala, eu vi algo lá, eu senti algo lá. Eu senti alguém pedindo meu socorro. E eu vou socorrer porque eu vi alguém pedindo meu socorro. É meio foda. Porque se isso fosse, sei lá, um doctor, essa porra, a pessoa entende pra caralho pra doutor, né? Mas é foda porque quando você pega o doutor, o médico, as pessoas não se idealizam no médico. Então, veem um médico como uma entidade. Então, você entende esse aspecto moral do médico ter que fazer sutura num cara que deu um tiro no outro, mas tomou tiro e vai ter que ter sutura pro cara ser julgado e ir pra cadeira elétrica. Você tem que fazer esse ponto que é o trabalho do médico. Isso as pessoas entendem. Mas herói, pelo imaginário popular do herói ser você, de ser um auto-insert do leitor, por você não se ver, você não consegue ver o outro. Eu acho isso muito pequeno, velho. É claro que esse é o meu problema, mano. Se Boku no Hero tivesse 3 temporadas, eu entenderia, porque você ainda não tem tempo de amadurecer. Mas porra, meu,
Mano, se tu tivesse 10 anos, tu teria 18 quando o Boku no Hero acabou, pô. 18? Bom, sei lá, mas entendeu? Já era pra você perceber que as coisas podem ser mais complexas. E deixar o Boku no Hero amadurecer, porque ele amadureceu por você. Sozinho. Mas é isso que faz dele o maior herói. Deku é tudo que um grande herói deve ser. Ele tem um senso de justiça enorme, uma vontade enorme de praticar o bem, mesmo que se machuque no caminho. Ele não é vingativo. Na verdade, mesmo diante de situações desconfortáveis, ele sempre escolhe ver o lado bom das pessoas. Midoriya não luta porque odeia o vilão. Ele busca compreender o mal pra evitar que o mesmo se repita. Essa o bom das cena pessoas. É bonita Midoriya não pra luta caralho. luta porque odeia o vilão. As lágrimas saindo e o mal se Ele busca esvaindo. Busca compreender o mal Limpando. pra evitar que o mesmo se repita. E isso não torna ele um robô sinônimo de bondade, até porque ele sente sentimentos como ódio, tristeza e decepção. Ele é humano, mas faz com que todos esses sentimentos sejam combustível pra realizar o seu senso de justiça. Falando assim, ele pode até Eu sei que é meio básico, é simplesmente você saber focalizar o seu ódio. parecer um ideal de bondade genérico, O ponto literal tem a porcaria da análise racialista, que é literal sobre isso, porra. Os caras falam, como é que a pessoa não pega, velho? Claro que eu tô falando isso como se todo mundo que criticasse Boku no Hero fosse burro. Óbvio que não, eu acabei de criticar. Você tem certos pontos pra você criticar. O problema é que 99% é labubu. mas assistindo, você vê como ele é um personagem Labubu, pistache, Bob Goods. humano, vê as suas dificuldades, Receba. as suas derrotas, os seus baixos, mas acima de tudo, vê como ele consegue superar tudo isso e se tornar um grande sinônimo do que é ser um herói. Deku talvez não tenha surgido na época que ele vá ser mais endeusado, mas em meio a todos esses heróis malignos, vingativos, sanguinolentos, ele é a perfeita oposição e demonstração sobre o que é ser um herói de verdade. No final da obra, um monte de gente que sequer leu ficou insatisfeito com o final. Como se ser professor Esse ponto aqui dela com a menininha do Rebobinar já é um prequel sequencial do próprio final. maior academia de heróis do mundo fosse um problema, sobre como não ter poderes tornasse ele menos herói do que outros, sobre como um ranking que usa a popularidade como um dos critérios fosse realmente dizer quem é mais herói que quem. Gente, olha a Mount Lady. Vocês acham que ela tá aí por quê? Vocês acham que é realmente justo ela tá no top 5 melhores heróis? É óbvio que não. O Deku no final recebe o título de herói definitivo, Ultimate Hero, e eu acredito que seja justamente porque ele mudou a concepção do que é ser o maior herói. Ele se tornou um símbolo da nova geração, mesmo que ele não seja o mais forte atualmente. O último capítulo é, inclusive, ele inspirando futuras gerações, e no final, ele pode até voltar a ser um herói com o apoio dos seus amigos. Mas mesmo que não voltasse, isso não mudaria o fato que Deku se tornou o maior herói. E isso não só A crítica tá lá, vocês leram lá, né? Do porque eu gosto tanto da ressonância desse final, né? sozinho, mas com o apoio dos seus amigos e da sociedade, que se tornou mais heróica graças a todo esse esforço. No final, a gente vê uma criança fazendo um paralelo com a mesma situação que o Shigaraki viveu, e ela é a prova que Deku e seus amigos conseguiram fazer a população muito mais heróica, despertou um senso de justiça e rompeu aquilo que separava o ser humano normal do herói que aparece nas telas da televisão. E é engraçado que se criou uma mentira de que ele terminou a obra sendo alguém desconhecido, e isso obviamente veio de pessoas que não leram o mangá na época, mas queriam muito odiar por algum motivo. Porque Se a sociedade mudou, a percepção do hype mudou também. Esse é o ponto principal. Né? Colocando o foco das pessoas naqueles que fazem as melhores ações. Por isso que tem o Shoto, a porcaria da foto do Shoto sendo usado, ajudando a velhinha a acordar a rua. Então, literal, a sociedade que você queria que endeusasse o Deku lutou pra destruir ela, porra. Entendeu o ponto? a gente vê pessoas no mundo A inteiro sociedade destruiu. assistindo o Deku enfrentar o Shigaraki enquanto torcem pra ele. E no final do mangá, um moleque mais jovem encontra o Deku e trata ele como uma lenda viva. O que só foi mais comprovado com os extras que saíram depois, com ele sendo mostrado como Ultimate Hero e até intitulado como Tanto que pra mim, simplesmente, esse extra é só um extra. Pra mim, tá tudo que precisava tava conectado nesse final. Além, cara, você um shippeiro, você um cara de romance. Eu não vou mentir que o extra pra mim levou pra... Ó, o extra, quando eu li o extra, a minha boa vontade com o Boku no Hero levantou. Que eu percebi, peraí, esse autor, esse extra não veio 10 anos depois do final do mano. Aqui tem muita qualidade pro autor tá tão ruim quanto eu achava. Aí eu passei um pouquinho de pano pro autor e reinterpretei o anime, voltei a assistir o anime. A animação ajudou também, mas muito obrigado, até o próximo vídeo. Esqueci. E sobre o arco de redenção do Bakugou, foda-se, eu não vou responder essa porra. Me nega a responder imbecil. Me nega a responder idiota, tá? Já falei, tá? Me nego. Porque a pessoa não tá vendo a obra, ela tá vendo o espelho. Então não tenho que debater com uma pessoa que nem a obra está assistindo, nem a obra está lendo. Tá vendo apenas ele. E não tenho que debater com isso, não tenho que falar com isso, né? Ou, já que se eu fizer, eu vou ser babaca, eu vou só ser babaca no final. Então foda-se, tá? Porque até o Endeavor, eu entendo que o Endeavor foi feito pra ser odiável, o Endeavor foi feito pra ser babaca, o Endeavor foi feito pra ser um filho da puta. O Endeavor foi um personagem feito pra ser odiado e acabou que o pessoal odiou ele demais, beleza. Então eu entendo a pouca vontade com o Endeavor. Mas o Bakugou, puta que na merda, velho. Desde sempre tá se ressignificando lá, porra.
literal, ele ser um filho de uma puta no começo, é só pra endeusar o Deco quando ele foi lá salvar, quando ele tava lá chorando. Porque independente desse arrombado aqui na minha frente, ele tá chorando e ele precisa de ajuda. E ambos chorando, mas ele foi lá ajudar. Ah, puta que o pariu, pô. Isso tá lá no começo. O arco de redenção do Bakugou já começa ali. Então, até o próprio paralelo do Bakugou, quando fala, será que esse cara é herói ou não é herói? Já começando a porcaria da ressignificação, que lá era mais uma piada de contrassenso estético, mas foda-se. Então, não vou responder esse tipo de imbecil, tá? Não vou. Porque pra mim essa pessoa não assistiu a obra. Pra mim essa pessoa não tava lendo a legenda. Pra mim essa pessoa via tudo, menos a obra. Ela via ela mesma, ela via os seus desejos, suas vontades. Pra mim é uma pessoa. Essa pessoa é um análogo a uma criança que deita no chão, esperneia e fala, eu quero. É só. E com isso, deixa pro pai corrigir. Não vai ser eu que vou corrigir marmanjo, tá? Agora, se você quiser debater mais seriamente, a sua argumentação não vindo de eu ver o Bakugou como um cara que fazia bullying na minha infância e por isso é muito triste eles passarem pano pra um bullyingador, se não partir desse tipo de análise imbecil, de, sei lá, a moral de história de Boku no Hero é faça cagada e seja aplaudido. Desculpa, aprenda a ler e a escrever. Seu analfabeto funcional. Olha, babaca, arrogante. Amigão, o Caba já tá indo pra uma análise extremamente emocional. Ele tá fazendo o viés de vida dele. Só por ir contra o viés de vida dele, eu já estou sendo um babaca. Então eu vou ser um babaca querendo ser um babaca. Eu não tenho paciência pra esse tipo de coisa. Pra uma pessoa fazer isso com a obra dos outros. Mas é a minha vida, é a minha experiência. Eu fui bulinado. Tá, tudo bem? Então fique para você. Isso você reclame com seu psicólogo. Essa é a sua jornada. Tudo bem? Porque pelo que você está agindo, você era a pessoa que mais precisava entender a mensagem da obra. Mas o seu ego e o seu eu estão te cegando demais. Isso é perigoso para você. Então se não quer me ouvir, a terapiazinha vai fazer bem. Belezinha? Desculpa ter sido aqui o babaca. Se deu gatilho, foi mal, me perdoe. Bati em muita gente de graça aqui, mas não tem como a gente fugir da vida. Todo mundo vai ser babaca em algum momento.